Olá, alunos. Vamos realizar a correção da atividade que foi aplicada no dia 30 de junho. No nosso primeiro exercício, nós tínhamos o consumidor pagou, né? Ele foi fazer uma compra na loja, a compra deu R$ 97,00, né? Ele pagou com uma nota de 100. E a moça a balconista, ela perguntou se ele tinha R$ 2,00, ele disse que sim. O que eu questionei a vocês de antemão foi quanto o consumidor vai receber de troco da moça do caixa, né? E depois eu perguntei por que a moça pediu esses R$ 2,00 ao comprador, né? Qual era o intuito dela com esses R$ 2,00, tá? Então, a nossa primeira pergunta seria quanto ele vai receber de troco? Então, nós temos aí, a conta deu R$ 97,00, menos os R$ 2,00 que ela pediu, né? Que ela pediu ao cliente, dava um total de R$ 95,00. Como ele entregou uma nota de 100, sobraram para ele R$ 5,00. Ou seja, a resposta da primeira pergunta, quanto o consumidor vai receber de troco da moça do caixa? R$ 5,00. E por que a moça pediu esses R$ 2,00? Ela pediu esses R$ 2,00 porque ia facilitar o troco, né? Em vez de ela devolver a ele R$ 3,00, ele deu a ela 2, né? Abateu desses 97, ficando apenas 95 na dívida, e aí ela pôde, né, dar uma nota de R$ 5,00 de troco. Então, essa tramitação, isso a gente vê muito também, né? Às vezes a pessoa vai e ele diz, olha, tem R$ 5,00, tem R$ 2,00, por quê? Porque facilita o troco, né? A intenção dela era essa, era facilitar o troco que ia ser dado ao cliente. A nossa segunda pergunta era, eu entrei numa loja e eu comprei 3 produtos, o liquidificador, a TV e a bicicleta. O liquidificador era R$ 75,00, eu dividi em 3 prestações de 25, a TV me custou R$ 600,00, eu dividi em 3 prestações de 200, e a minha bicicleta foram R$ 540,00 e eu dividi em 3 prestações de R$ 180,00. Qual valor terei que pagar de prestação juntando as parcelas dos 3 produtos? E aí a gente tem, eu coloquei aqui na ordem, né, os R$ 200,00 da TV, os R$ 180,00 da bicicleta e os R$ 25,00 do liquidificador. Então, aqui a gente começa o somatório pelas unidades, não é isso? Eu tenho aqui 5 mais 0 mais 0, que vai me dar 5. Eu tenho 8 e 2, que são 10. Fica 0 e vai 1. E eu tenho 2, 3 mais 1, 4. Então, significa dizer que eu vou pagar uma prestação de R$ 405,00 a cada mês, tá certo? Espero que vocês tenham conseguido acertar isso daí. Isso aqui eu fiz com o cálculo mais prático, usando esses trabalhos. A gente poderia ter feito também com o cálculo mental, né? Adicionando aí algumas questões para ficar mais fácil para vocês. Nós temos vários caminhos aí para seguir, utilizando o cálculo básico, como é esse que nós temos aqui, né? Eu gosto sempre de colocar o quadro valor de lugar para vocês terem noção de que cada elemento tem o seu lugar certinho, ou seja, as unidades precisam ficar todas abaixo das unidades, as dezenas precisam ficar todas embaixo das dezenas, as centenas embaixo das centenas. Professora, quando eu vou colocar, eu preciso fazer esse quadro valor de lugar? Não, porque você vai se habituando, já sabe a estrutura do cálculo, já vai colocar os números em ordem. Eu gosto de colocar só para chamar a sua atenção, tá? Então, da mesma forma que eu fiz, usando os algoritmos, né, da operação, que é uma adição, você também pode fazer usando os cálculos mentais, fazendo as decomposições que a gente tem aqui, ó. Se a gente fizesse, aqui no caso, ó, os 200 mais 100 daria 300, mais 80, 380, dos 20 aqui, dos 25, eu tiro 20, completo os 400, me sobrava 5. Então, se você fosse fatiando aí, a gente chegava nos R$ 405,00 da mesma forma. Então, nós temos aí vários caminhos para serem utilizados e você decide qual caminho você acha mais fácil. Eu sou muito sincera a dizer a vocês, eu sou professora de matemática há 19 anos e eu não tenho o dom do cálculo de cabeça.
né, esse cálculo mental, eu não tenho essa habilidade. Eu consigo fazer alguns cálculos que são mais simples e que a gente, como a gente trabalha com matemática o dia todo, então a gente vai, o cérebro vai trabalhando, vai ficando condicionado a alguns cálculos. Mas eu prefiro particularmente o algoritmo, o lápis e o papel, certo? Então eu consigo calcular melhor com a ajuda desses materiais. Eu não consigo fazer esses cálculos tão rapidamente na minha mente, tá? Então, por isso que eu sempre digo que isso é um dom que algumas pessoas têm, obviamente. Só que, se você trabalha no comércio, se você precisa desse cálculo com muita frequência, você acaba condicionando seu cérebro a isso também, né? Então, obviamente, muitos cálculos que eu uso com maior frequência, eu consigo fazê-los rapidamente de cabeça. Só que tem outros que eu preciso do auxílio de um lápis e de um papel para poder colocá-lo. Eu preciso visualizar esses números para que eu consiga raciocinar mais facilmente. Então, você conseguir fazer, você não conseguir fazer, isso não lhe desmerece. Isso não quer dizer que você é mais inteligente ou menos inteligente que ninguém, né? Que é somente dizer que você não tem aquela habilidade tão bem desenvolvida como outras pessoas têm, tá? É só questão de exercício. Vamos aí ajudar a Dona Lúcia, né? Então, Dona Lúcia saiu de casa com 2 notas de R$100, então, para começo de conversa, ela saiu de casa com R$200, né? Se ela gastou 142 no mercado, 6 na padaria e 32 no açougue, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o somatório de tudo que ela gastou, né? Então, eu sei que ela saiu de casa com R$200, então eu preciso somar tudo que ela gastou. Tá certo? Então, aqui a gente tem os 142 do supermercado, os 32 do açougue e os 6 que ela gastou na padaria. Aí eu tenho 6 e 2 são 8, com mais 2 são 10. Fica 0 e vai 1. Aí eu tenho 4 mais 3, que são 7, mais 1, que são 8. E aqui o número 1 desce. Significa dizer que Dona Lúcia gastou R$180. Eu não preciso nem fazer o cálculo de subtração para responder quanto foi que ela levou de troco, né? Se ela estava com R$200, ela gastou 180, sobraram R$20 para ela levar de troco, né? Mas vamos colocar aí o algoritmo certinho, por quê? Porque aqui a gente tem uma subtração com reserva, né? E aí eu quero chamar a atenção de vocês com relação a isso, tá bom? Aqui eu não tenho nada, né? Então, aqui só é a gente descer o 0 para cá, não tem problema nenhum. Já aqui em cima, sempre lembrando que numa subtração, essa parte de cima é a quantidade que você tem e essa daqui é a quantidade que você vai tirar. Se eu não tenho nada, eu posso tirar 8? Não posso, certo? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou procurar no meu vizinho da frente, tá? Então, como eu tenho 2 centenas, eu posso pegar uma emprestada, tá? Então, eu pego uma centena emprestada para cá. Então, agora, em vez de 0, eu tenho 10, tá bom? Então, de 8, de 10, eu tiro 8, me sobram 2. E essas 2 centenas que eu tinha, elas deixam de existir. Por quê? Porque uma delas eu dei ao meu vizinho. Então, no caso, agora eu só tenho uma, né? Então, essa subtração com reserva a gente sempre pede ao vizinho da frente, lembrando de sempre eliminar, ou seja, eram 2, eu não tirei uma para emprestar, então esse 2 já não existe mais, o que existe agora é uma centena, tá bom? E aí de 1 eu tiro 1, não me sobra nada. Então a gente chega nos R$20. Aí vocês, mas professora, tá vendo? É muito difícil fazer desse jeito, usando os algoritmos e tal. Nessa situação, realmente eu tenho que concordar com você. Se você fizesse utilizando o cálculo mental, era muito mais rápido. Eu tinha R$200, tirei 180, me sobra 20. Pronto, cheguei ao meu resultado. Não é isso? Mas tem outros cálculos que são mais complexos e que o trabalho com o algoritmo, né, que é isso, essa estrutura aqui, são os algoritmos da adição, os algoritmos da subtração, vão fazer com que você consiga fazer o seu trabalho mais facilmente. E é essa a nossa intenção, né? Buscar caminhos mais fáceis, tentar facilitar essa compreensão, tentar facilitar o seu cálculo, tentar
deixar as coisas mais simples para você, tá bom? E no nosso último trabalho, a gente tinha uma pessoa que quer trocar 2 notas de R$100 por notas de 5. Nessas condições, né? Eu quero saber quantas notas de R$5 eu vou receber. Então, para ficar mais claro, né? Obviamente, eu vou primeiro identificar quantas notas de R$5 eu consigo se eu trocar apenas uma nota de 100. E aí, depois, só a gente dobrar essa quantidade. Não é isso? Ó, R$100 é igual a 20 notas de R$5, né? Então, porque R$100 não são 10 notas de 5, perdão, são 10 notas de R$10, né? Então, automaticamente elas correspondem a 20 notas de 5. Então, obviamente, se a quantidade que eu quero são R$200, eu vou estar aí tendo um total de 40 notas de R$5. Eu espero que vocês tenham conseguido realizar essas atividades sem maiores dificuldades e a gente se vê na próxima semana.